Boa noite para você que está chegando. Uma segunda-feira, friozinho, pelo menos aqui para os meus lados, Arujá, São Paulo, do ladinho de Guarulhos. Seja você muito bem-vindo, muito bem-vinda. Agora, 8h32 do dia 6 de julho. Nós estamos aqui para mais uma live muito especial, com o médico psiquiatra, Dr. Daniel Cordeiro, que já é conhecido de muitos aqui nesse espaço. Tem diversos vídeos com ele que eu gravei em 2016, ele fazendo a abordagem, né, a gente falando exatamente sobre a compulsão alimentar. Ele esteve conosco também no dia 1º de junho, mês passado, também abordamos aqui a questão da compulsão alimentar e hoje a gente veio falar sobre o papel das emoções para a gente vencer a compulsão alimentar, né? Então, você que está desse lado, que talvez padeça de descontrole com a comida, você que já percebeu que em muitas das ocasiões vai comer porque está difícil demais lidar com o que está sentindo, fica aqui com a gente, que eu tenho certeza que hoje a live vai ser muito especial, como todas as outras que têm acontecido aqui nesse espaço. Quero agradecer a presença de todos, ao mesmo tempo já pergunto se vocês estão me ouvindo bem, se a qualidade do áudio tá legal, a imagem também. Me falem de que parte desse Brasil ou desse mundo você é. Você que está desse lado. Gosto sempre de saber onde vocês estão, né? Eu sei que tem muita gente de fora, tem gente de norte a sul, leste a oeste desse Brasil gigante. Ah, tem gente conhecida por aqui, a querida Letéia, psicóloga, Valéria falando que o áudio está ótimo. Pessoal, esse minutinho inicial que eu dou a todos vocês, seguinte, vamos lá. Deixa a sua curtida aqui, né? Curte esse vídeo, isso é muito especial para quê? Como eu sempre venho repetindo aqui nos nossos encontros e até mesmo nos vídeos do canal. Quando você curte, quando você comenta e quando você compartilha este vídeo, essas plataformas, o Facebook, bem como o YouTube, entendem que esse vídeo, esse conteúdo, essa live é de relevância. Entende que você que está aí está falando, um conteúdo bacana. E assim, ele deixa esse material, esse conteúdo mais à vista na plataforma, seja no Facebook, seja no YouTube. Então, é a maneira que nós que estamos do lado de cá contamos com vocês para que esse vídeo possa chegar a mais e mais pessoas nessas redes sociais, Facebook e YouTube, tá bom? Então, curte, aproveito também aqui, peço para você, compartilha. Sabe aquela pessoa que você conhece que talvez está sempre passando nervoso e vai para a comida, está triste, vai comer, está preocupado, vai comer, está feliz, vai comer, está com medo, vai comer, estou ansiosa demais, vou comer. Essa quarentena, estou ganhando peso, estou engordando, o que eu faço? Manda esse link desse vídeo para aquele grupo do WhatsApp, sabe aquele grupo da família? Sabe aquela amiga que fica falando que está precisando emagrecer? Aproveita agora, então, esse minutinho inicial e compartilha, tá bom? Vamos lá, então comente, quero saber de onde vocês são, compartilhem. Daniel já está por aqui, vou chamá-lo em alguns instantes. Bora lá, deixa eu ver aqui de onde vocês são, né? Nossa, é tanta gente aqui. Já tem gente falando. Esse Daniel Cordeiro é top, passo em consulta com ele. Felipe Santoro Bravi. Que bacana. Fernanda Seabra, ótima noite, Cíntia, doutor Daniel e a todos. Vamos lá, boa noite, boa noite. Indianara de Curitiba, Franciele Paraná, Tuane, Juiz de Fora, Letéia São Leopoldo, Maria Nilza, Minas Gerais, Portugal, Açucena, Campinas, Valéria, Bahia, Gil Cássia, Cambará do Sul, Rio Grande, Cambará do Sul, a Alba, Helena de São Paulo, Minas Gerais, Rosana, Alane Curitiba, Ângelo São Paulo. Que bacana, gente, bacana, eu gosto tanto de ver, pena que é tão rápido, a gente se perde. Renata Souza, que é da Bahia, Chapada Diamantina, Paula Galan, que está sempre aqui com a gente, Paulínia, Roseli diz, como é bom ouvir você. Obrigada, Roseli.
Valesca, Rio Grande do Sul. Vamos lá. Belo Horizonte, Fortaleza, Vila Clementino. Vila Clementino é exatamente onde é o consultório do Daniel. Paraupeba, interior de Minas, o Rafa. Carla Souza, Belém do Pará. Mariana, São Paulo. Denise, Fortaleza. Muito bem, gente, muito bem. Então, ó, já deu aquele tempinho para você curtir, para você contar para mim de onde você é. Gosto de saber. E se você que está aí, está assistindo a gravação, comenta também, tá? Esse vídeo sempre fica lá no canal do YouTube. Eu sei que tem muitas pessoas que não podem estar ao vivo, mas que depois assiste o vídeo. Então, quando você estiver assistindo, comenta, tá? Compartilhou? Curtiu? Maravilha. Então, vou chamar o Daniel agora. Boa noite, doutor Daniel Cordeiro aqui com a gente mais uma vez. Uma honra e um grande prazer. Tudo bem por aí? Tudo bem, Cíntia. Já estou freguês aqui. Uma honra Não de é? novo. Muito obrigado. Muito obrigado. Mas é sempre muito agradável, Daniel, tê-lo com a gente. Você tem aqui, ó, uma legião de fãs. Quando eu faço a divulgação das lives com a sua presença, mesmo os meus cursos de formação, você também já deu aula para alguns alunos meus e eles estão presentes, alguns aqui que eu já vi. Eles sempre falam que gosta demais, né, da maneira que você aborda as questões que são tratadas e o pessoal que está com a gente também sempre, né? A minha audiência também já te conhece e tem um carinho muito grande. Daniel, eu vou te apresentar rapidamente, se você quiser fazer alguma complementação, né? Então, não sei, as pessoas que estão aqui chegando talvez não me conheçam e também não conheçam o Daniel. Eu sou a Cíntia Seabra, eu sou psicóloga especialista em compulsão alimentar e emagrecimento. Nos últimos anos, eu venho me debruçando, eu diria, quase que exaustivamente em cima dessa temática. Gosto sempre de fazer uma referência que eu respiro compulsão alimentar, né? Então, muitas pessoas que chegam até mim, as realidades práticas, né, os atendimentos clínicos, de alguma maneira, sempre é uma grande fonte de aprendizagem, né? Eu aprendo diretamente ali, eu diria, com a fonte, né? A fonte de realidade das pessoas, né? Escuto sobre as suas inquietações muitas vezes emocionais, também os seus pensamentos, e a gente vai ali aprendendo e ajudando um monte de gente a ter uma relação inicialmente melhor consigo, e assim vai melhorando essa relação com a comida, consequentemente, tem uma relação, digamos, melhor com o próprio corpo e o emagrecimento acontece. O Dr. Daniel Cordeiro, ele é um grande amigo, tive a honra e o prazer de conhecê-lo em 2003, um tempinho atrás, né, nada mais, nada menos que 17 anos, nós trabalhamos juntos na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e virou um grande amigo, um querido, a gente tem uma sintonia muito boa, né? E é um grande prazer sempre tê-lo aqui com a gente, né? Muito bacana. Daniel, mas vamos lá. Hoje o tema do nosso encontro é exatamente a gente pensar como que a gente pode entender as emoções, né? E até mesmo qual que é o papel das emoções para que as pessoas que estão do outro lado possam vencer o descontrole com a comida, possam vencer o vício pela comida, possam vencer a fome emocional, possam vencer a compulsão alimentar, né? Quer dizer, não só necessariamente a gente pensar na compulsão, mas pensar nessa busca pela comida que parece que vem abrandar alguma coisa que eu sinto, uma emoção, né? Primeira pergunta: o que são as emoções, Daniel? Assistiu divertidamente? É a Assistir. melhor aula, é a melhor aula, é aquilo, né? E o quanto que a gente, mesmo adulto, Cíntia, a gente não sabe dar nomes. É Uhum. muito maluco, né? Porque a gente, às vezes, sente uma coisa, e se a gente não está habituado com aquilo, se a gente não para pensar o que é aquilo, a gente vai chamar de fome. Eu estou triste, Exatamente. estou com fome. Eu estou feliz, estou com fome. Estou trazendo para o nosso tema, né? Então, o Uhum. que é emoção, né? A gente tem emoções que são positivas, emoções que são negativas, e que faz parte do ser humano. Tem uma coisa que eu acho muito interessante.
que às vezes acontece, alguns pacientes falam assim, Daniel, esse remédio que eu estou tomando, ele é bom, sabe? Porque eu estava triste, eu estava chorando à toa, e agora eu não estou chorando por nada, eu não estou ficando triste com nada, aí eu começo a ficar preocupado, porque quanto mais a pessoa está falando, eu entendo que o remédio passou do limite, né? Ela está um pouco além do que eu queria, eu não queria esse vazio, essa ausência de sentimentos. Nós precisamos. Eu brinco, Daniel, que é quando vira um pé de alface. Eu falo em Isso, né? sessão, né? Assim, um pé de alface. Eu chamo couve-flor. Tamo junto. Fala, olha, Né? equilíbrio emocional, eu gosto de dizer o seguinte: equilíbrio emocional não quer dizer que você vai virar um pé de alface, né? Muitas pessoas falam, me falta equilíbrio emocional e por isso eu como, né? Mas, Cíntia, eu sinto, né? Eu falo, mas que bom que você sente, né? O que acontece de fato, Daniel, muitas pessoas elas têm uma imensa dificuldade para nomear o que elas sentem. Elas não conseguem perceber muitas vezes o que está acontecendo ali dentro delas. E é um desconforto, é um mal-estar, e aí quando vê comida para abrandar isso. E olha, eu acho interessante o que tu está falando, né? Eu brinquei com o filme Divertidamente, que em teoria seria um filme infantil, um filme para criança, e na verdade a quantidade de pacientes meus que eu falei, vai assistir, e a pessoa volta falando assim, olha, eu acho que eu não tinha aquilo tão concreto na minha cabeça o que é tristeza, porque eu confundia tristeza com mágoa, e não é a mesma coisa. Felicidade com excitação é outra coisa, né? Eu tava me organizando aqui para essa live hoje, Cíntia, e comecei a ler algumas coisas que eu já tinha lido antes, eu revi, e eu cheguei num lugar que eu cheguei em Platão, né? Conhece a ti mesmo, né? O quanto que a gente, sem a gente se conhecer, a gente faz o oposto do couve-flor, da alface. A gente vira um ser perdido, que a gente vai fazendo e não vai pensando, né? E fazer sem pensar seria o oposto. A gente vira um ser irracional. A gente não dá nome, a gente não nomeia, a gente não usa aquilo que a gente poderia usar. Vira robôs dentro de um grande automatismo, ou então vira zumbis que estão andando por aí e não sabe exatamente por onde está indo. Eu vejo, Daniel, que as emoções elas trazem uma mensagem. As emoções elas trazem alguma mensagem para você. E essa leitura, né, essa compreensão, que mensagem é essa, né? Então eu falo, é como se fosse um carteiro que está trazendo ali uma mensagem, uma cartinha, e a pessoa às vezes não pega essa cartinha e vai comer, porque tem medo de pegar essa carta, abrir e ter uma notícia ruim. Quando até mesmo, né, esses dias eu estava assistindo alguma coisa, eu achei brilhante, não sei se eu estava lendo ou assistindo, eu achei brilhante, que a pessoa dizia assim, que não existem emoções negativas, existem emoções difíceis, né? Entendi. Porque até a tristeza, ela traz uma coisa que é para você refletir porque você está triste, né? A preocupação, são sempre sinalizadores. O que ocorre é que pela o nosso apego a emoções positivas, digamos assim, a gente quer fugir de emoções desconfortáveis. Mas essas emoções desconfortáveis, o quanto elas são importantes para sinalizar o que está acontecendo. Quer ver um exemplo? Quantas pessoas que chegam até mim, eu acredito que chegam até você também, é fato, que, por exemplo, estão muito insatisfeitas com o trabalho e estão comendo para sustentar o trabalho. Estão muito insatisfeitas, sei lá, com o casamento, né? Tem um relacionamento afetivo, seja namoro ou casamento, e elas comem para segurar aquilo, né? Então, assim, o que você está sentindo no trabalho? O que você está sentindo no casamento? O que você está sentindo na sua vida? Tem uma mensagem ali. Puxando para a medicina, tá? A gente sempre fala que febre é algo de muito bom, porque febre é um sinalizador de que tem alguma coisa ali para ser revista, né? Ah, porque eu estou com febre. Febre não é ruim. O ruim da febre é a gente não dar atenção a ela. Então, por exemplo, no que tu está falando, eu fico pensando na quantidade de pessoas que realmente elas tentam
não sentir algo por não saber o que fazer com isso, né? Uhum. E aí eu fico pensando, Cíntia, por exemplo, um questionamento que eu peço para os meus pacientes, né? Aliás, vou dar um exemplo melhor ainda. Ano passado eu fiz um curso de mindfulness. Eu fui Uhum. lá, eu fui o aluno, né? Então, para aprender a meditar, e tinha a professora, a Janaína, ela perguntava, pessoal, o que vocês estão sentindo agora? E como a gente gagueja, porque no começo eu dizia assim, eu estou me sentindo apressado. Ela falava, isso não é uma emoção, apressado é um estado. É. Então, eu estou cansado, mas além do cansaço, o que tem por trás? Você está feliz com o cansaço? Você está triste? Eu, como psiquiatra, tinha dificuldade para nomear aquilo, Uhum. sabe? E aí, Uhum. como é difícil para a gente, né? Como é difícil a gente chegar num nome para um sentimento. E quando a É. gente não tem esse treino, a gente se perde mesmo na interpretação errada do sentimento, né? Uma outra coisa que eu estava lembrando também, tem um livro, Cíntia, que eu uso muito em aula, um livro já que não é lançamento, não. Ele se chama A Era da Loucura. O autor é o Michael Foley. Michael Foley é um pensador irlandês, e ele fez um apanhado de coisas nesse livro, ele trouxe ideias da Vou filosofia, anotar aqui. ele trouxe ideias da filosofia, da psicologia, de algumas religiões, da tecnologia, e botou tudo junto. Ele fala o seguinte: a gente está vivendo uma era muito maluca, porque a gente está recebendo informações o tempo todo de que tudo é possível, de que tudo ficou fácil. Vou te dar um exemplo do ano passado. Não sei se tu lembra disso, mas ano passado a gente teve engarrafamento no Everest. Lembra disso? O alto do Sim, Everest teve engarrafamento, as pessoas sim, ficaram engarrafadas, né? E quando a gente pensa no Everest, é a maior montanha do mundo. Aquela coisa que na década de 50, 60, 70, um ou dois malucos sim. subiam lá com muita dificuldade. Agora não, virou um ponto turístico e todo mundo vai. Todo mundo vai, põe uma roupa, é caro pra caramba chegar É. lá, mas a pessoa economiza e sobe no Everest e conquistou subir no lugar mais alto do mundo. Para emagrecer, sabe o que tu faz? Uma mega dieta e uma lipo. Põe peito, põe bunda e vai embora, com corpo novo. A gente está É. consumindo ideias de É. que é só a gente se apontar para uma direção e ir sem pensar. Então a gente pode, olha, nunca foi tão fácil consumir qualquer coisa, a gente não precisa sair de casa para comprar, nunca foi tão fácil ter comidas saborosas rapidamente em qualquer local. Tu liga para o iFood e recebe em casa, né? Então não precisa nem Uhum. sair para comer de qualquer coisa. A Uhum. gente para fazer sexo, a gente baixa o aplicativo e escolhe como um cardápio também. Né? Então, tu escolhe Uhum. ali, gostei dessa, não gostei desse, esse aqui é melhor, aumenta a foto, dá uma curtida, chama e pronto. Né? Então, a gente tem tido uma ideia muito maluca de que está tudo muito fácil de obter, e, na verdade, Cíntia, o que ele traz nesse livro é exatamente o oposto. A gente nunca viveu tanta frustração, tristeza e ansiedade ao mesmo tempo. Porque se a felicidade está muito fácil, a gente está alcançando tudo isso sem pensar para que me serve isso. Para que serve eu ir para o Everest? Por que eu botei esse peito? Por que eu fiz uma lipo? Né? Por que eu transei com 15 pessoas esse mês? As pessoas não têm pensado, a gente tem vivido. Porque eu Tem, gastei tanto no último mês. porque eu gastei tanto. Com o que eu gastei tanto no último mês? Né? Então, e no final das contas, as pessoas estão cada vez mais frustradas porque os sonhos estão tão fáceis de serem alcançados que a gente está trocando de sonho muito facilmente. Ele Uhum. fala muito da questão da tecnologia. A tecnologia trouxe para a gente, Cíntia, essa possibilidade aqui. Eu estou te vendo, a gente está trocando uma ideia, tu aí na tua Sim. casa, no teu trabalho, no teu escritório, eu estou aqui na minha casa e a gente está a quilômetros de distância falando com gente Uhum. de Portugal, assistindo a gente Exato. agora. Né? Então, assim, a tecnologia tem esse lado que é incrível e maravilhoso. Por outro lado, como tudo na vida, tem um lado que é meio obscuro, que é meio estranho, que é ensinar a gente que tudo que a gente quiser é agora, dá para ser agora. Um exemplo ótimo, tá?
a gente precisava fazer uma pesquisa, tinha que ir na biblioteca, tinha que sentar a bundinha lá, né, para pedir um livro para a bibliotecária, puxar um artigo que só tinha na Inglaterra para buscar, daqui a 2 semanas você volta para buscar, né? Então, a gente vivia uma época que a informação era muito demorada. Hoje é assim, está em dúvida? Baixa ali alguma coisa, lê no Wikipédia, já vê como é que se escreve direito aquela resposta, aquela palavra e vai. Isso é legal, isso é ótimo. Só que isso tem ensinado para a gente, por outro lado, um certo imediatismo que a gente que não é natural, que não é real. Uma pressa. Uma pressa que isso pode atrapalhar muito a gente no sentido da frustração. Algumas coisas vêm muito rápido, a gente consegue. Outras coisas que a gente não tem treino para segurar a onda, vira o 880, que eu vou trazer para o nosso tema, para comida, por exemplo. Né? Então, assim, hoje, o 8 é eu vou comer tudo, porque amanhã eu começo a super dieta com 2 folhas de alface. Então, eu vou do 8 para 80, sabe? Então, eu não sei essa informação, agora eu baixei 10 artigos, eu vou saber tudo. A tecnologia está trazendo isso para a gente. Uma coisa que eu acho que é interessante, esse cara falou muito disso, né? Que, por exemplo, algumas décadas atrás, a gente era treinado para ter paciência. E ter paciência nos ensinava que nem tudo é tragédia, nem tudo é ruim, porque está demorando. Então, a gente podia fazer o seguinte, a minha banda preferida lançou uma música nova, um disco novo, lá no país dela, lá na Inglaterra, na Irlanda. E aí eu estou aqui no Brasil esperando o lançamento do novo disco do U2 em 1988. Eu tinha que esperar. Eu li no jornal que lançou. Eu tinha que esperar, né? E aí eu ia fazer outras coisas da minha vida, escutar outras músicas, esperava chegar, ficava ansioso. Uma hora chegava, né? Uma hora ia chegar. A gente espera, né? Chegava, aí alguém da turma lá na rua comprava o disco, aí a gente ia lá, gravava as nossas fitinhas cassete, né? Porque nem todo mundo ia ter grana, e aí a gente dava conta disso. Hoje, qual é a diferença, Cíntia? O disco, o show, a banda lança um disco, esse disco automaticamente cai no streaming aí, e tu já baixa o disco na mesma hora, e tu já vê ao vivo o show de lançamento da turnê dessa banda. Tudo agora, tudo hoje, tudo nesse momento. O que eu ainda acho que é muito prazeroso, é muito legal. Só que como é que isso fica negativo no nosso dia a dia? Quando a gente espera que a nossa vida fique igual, né? Então, eu atendi uma moça recentemente que ela estava frustradíssima porque ela não conseguiu a promoção que ela esperava. Eu acho que a tua imagem congelou. E caiu. Pessoal, não sei se a Cíntia caiu. Não sei se vocês estão me vendo. Deixa eu ver aqui no chat se dá para ler alguma coisa. Daniel? Oi, Cíntia. Alô, eu caí. Eu percebi. Caímos, né? Eu vou voltar aqui, vamos ver se vai. Vamos ver o que dá. Sabe o que aconteceu, Cíntia? Eu fui falar mal da tecnologia. Eu acho que você caprichou tanto falando mal que, olha, ninguém nem voltou. Acho que a tecnologia vai falar, ninguém vai voltar. Ó, tem uma pessoa na sala agora. Vamos ver se as pessoas elas voltam aqui. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tá bom. Será que tu tá também no Instagram ao mesmo tempo? Não, no Instagram não estou. Pode ser isso. Eu vou pedir para quem está aqui, na minha equipe de apoio, se puder compartilhar no grupo do Telegram o link. A gente está voltando, já estamos aqui com 36 pessoas. O Daniel, ele justificou, né, Daniel? Repete de novo, que eu acho que não tinha ninguém na sala aquela hora. Eu falei para a Cíntia, pessoal, que
esse problema técnico só aconteceu porque eu estava falando mal da tecnologia. Então ela ficou com raiva e puxou a tomada da gente. Eu vou derrubar vocês, né? Aí, Mal eu agradecidos. quero ver alguém falando mal da tecnologia. E eu não estava falando mal. Eu estava falando, na verdade, que a gente tem que ter cuidado só com isso. Da gente ficar mal acostumado e trazer a velocidade da tecnologia para o nosso dia a dia, inclusive para o nosso corpo, né? Então, posso continuar, Cíntia? Claro, vamos lá, Tá. vamos lá, o pessoal está Então, chegando. Deixa eu só então, olha fechar só. aqui. Tá bom. Pode seguir, pode seguir. Só para a gente lembrar que o Brasil ele foi o maior consumidor de remédios para emagrecer. Foi o maior consumidor. Né? E o que isso tem a ver com o que a gente está falando? A rapidez e a velocidade com que as pessoas queriam emagrecer, Cíntia. Então, assim, vou ter um casamento, vou ter uma festa, vou entrar no vestido, vou tomar anfetamina, vou emagrecer. E aí entrava no 880, sabe? Não comia nada, porque o apetite vai para a cucuia com remédio desse, a pessoa emagrecia, funcionava, e depois ela parava, foi para a festa, ele parava, entrou na roupa que queria para a formatura, e no dia seguinte voltava a rotina que sempre foi de comer tudo, porque passou tanta privação nesses 2 meses para entrar na roupa para aquela festa, que quando passou a festa, obviamente a gente vai matar a saudade da comida que tinha antes, né? E olha só que interessante, quando a gente pega a bula dessas medicações, Cíntia, está escrito lá, essa medicação deve estar associada a mudanças de dieta, a psicoterapia, a atividade física, e ninguém fazia isso. Né? Então, na verdade, o Brasil virou o maior consumidor de remédio para emagrecer porque a gente nunca leu a bula e nunca usou a bula como deveria ser usada. E aí eu vou meter o pau aqui, agora não é na tecnologia, não, é na medicina mesmo. Né? O quanto que muitos colegas médicos, eles entraram na pegada de ter clientes, não vou chamar de paciente, de clientes ou de fregueses, eu acho que é mais freguês que funciona melhor. Né? De fregueses é melhor. Né? Fregueses de uma maneira eterna, porque aí eu te passo um remédio, tu vem aqui, tu tá com pressa, porque a tecnologia trouxe isso pra gente, a gente quer ficar rápido, né? Como se a gente estivesse baixando uma informação da internet, a gente emagrece, aí você depois para tudo, engorda, volta de novo, eu passo o remédio de novo, e aí eu vou ter uma freguesa pro resto da vida. Era isso que estava acontecendo aqui no país, por isso que esses medicamentos, durante algum tempo, foram proibidos, acabou a venda, porque a gente estava transformando o que é um tratamento numa emergência estética, uma emergência qualquer coisa, para a gente ter uma vida assim, né, na loucura. Volta a ideia da era da loucura, Cíntia. Né? A ideia de que a gente pode alcançar tudo de uma maneira muito fácil, muito rápida. Então, a gente toma um remédio para emagrecer, um anabolizante para ficar malhado, a gente faz uma lipoaspiração, a gente entra num consórcio para fazer aquela super viagem para tirar foto de casamento na Grécia, né? E vai, e consegue. E a gente tem conseguido muito mais. Hoje as pessoas viajam muito mais com muito menos, né? E consegue. E a gente tem que agradecer e ficar muito feliz com isso. Só que parece, Cíntia, que os sonhos eles estão muito superficiais. A gente quer fazer aquela viagem incrível, não é porque é uma necessidade minha, e sim uma necessidade do meu Instagram, do meu Facebook. Sim. Sim. Eu posto as fotos, eu estou magro, eu estou malhado, eu estou na praia, voltei e acabou. Tenho 11 meses para dar conta desse trabalho chato e eu vou ficar frustrado. Aí as emoções entram de novo, né? Então, 15 dias de alegria e o resto, 11 meses de frustração, irritação e começão, né? Comelão, vamos lá, vamos meter a boca para a gente apaziguar todas as nossas frustrações e esses sentimentos que eu não sei nem nomear. E aí eu vou puxar a sardinha para ti, tá? Sem terapia, galera, é muito difícil. Né? A gente não tem educação emocional, a gente não sabe nem o que está sentindo. E aí, querer fazer uma dietinha para emagrecer sem eu conhecer quem eu sou, não vai dar certo. Não dará certo. Não vai dar certo. Mas, então, primeira coisa, eu tenho feito cada vez mais isso com os meus pacientes, Cíntia. O questionamento, sabe? Por que você quer isso? Para que você quer isso? Aí eu quero... Para quê? Por quê?
E às vezes não tem Eu essa gosto de resposta. perguntar sempre o que isso vai te proporcionar, o que isso vai te trazer de bom. Qual é teu grande porquê para chegar nesse lugar? Né? Aquela frase bem conhecida do Viktor Frankl, que foi um sobrevivente dos campos de concentração, e um dia perguntaram, né, como que ele conseguiu sobreviver ao meio de tanta tortura, tanto sofrimento. Acho que ele era um médico psiquiatra, enfim. E aí ele disse, quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Hoje em dia, as pessoas, o porquê das pessoas, elas chegam até mim querendo um número. E esse final de semana, eu estou lendo um livro daquela médica que trabalha com cuidados paliativos, estou terminando, Ana Cláudia Quintana, um livro lindo que chama Histórias Lindas de Morrer, né? Eu sei qual é. E você sabe qual é? Eu Foi sei, eu lançado sei agora qual é. recentemente, uma delícia de livro. E aí ela contando, né, que as pessoas, quando elas estão ali, né, no leito de morte, naquelas horas, naqueles dias que antecedem a grande passagem, o que ficou claro para ela ao longo de toda a experiência clínica como médica paliativa, que as pessoas, o que conta na vida não é o que a gente conta. Eu achei tão bacana isso, né? O que conta na vida não é o que a gente conta. E eu gosto de uma frase que diz assim: o que a gente leva da vida é a vida que a gente leva. Né? Então, fazendo aqui uma complementação. E assim, quando as pessoas chegam querendo pesar tanto, assim, qual que é teu grande porquê? Por que você quer pesar isso? O que isso vai te trazer de bom? É interessante, porque às vezes as pessoas elas não têm clareza, elas falam saúde, né? Eu falo, tá, mas você Deixa eu já ver teus sabe exames. disso, né? Você já sabe disso. Acho que congelamos de novo. Acho que as redes de teste. Alô, Daniel, deu uma Acho travada de novo. Daniel, você não vai falar mal mais da tecnologia nas lives, hein? que são as redes de fast food que estão com raiva. Olha, hoje a gente vai continuar porque a gente não Vamos. desiste, mas pessoal, fiquem por aí. Se a gente cair, a gente volta com um novo link, mas a gente volta. A gente levanta. Mas veja, uma coisa que eu observo muito, então assim, as pessoas, elas não sabem exatamente porque elas querem, mas elas querem. E número não conecta nada. Tem pessoas que vivem 80 anos e olham para trás e falam: "Eu fui infeliz". Tem pessoas que vivem intensamente 25 anos, sei lá, têm uma doença fatal e partem, né, e morrem com uma sensação assim: "Nossa, como eu vivi a minha vida intensamente". Então, aquele que vive 80 não necessariamente quer dizer que viveu. Muitas vezes ele sobreviveu. Da mesma maneira, a pessoa pode ter muito dinheiro no banco, pode ser uma grande celebridade, pode ter fama, ser uma pessoa famosa, e ainda assim, quantos casos de suicídio, quantos casos de overdose, quantas pessoas que talvez a gente olhe e fala, tem tudo, né? Mas será que essa pessoa parou para prestar atenção na vida? Uma coisa que é fundamental, ao meu ver, quem está acima do peso, quem tem descontrole alimentar, na grande maioria das vezes, são pessoas que estão apressadas demais, como você perfeitamente colocou, e essas pessoas, elas estão envolvidas, né, num monte de coisa durante o dia, elas assumem tantos compromissos, elas querem carregar o mundo nas costas, elas não conseguem falar não, e elas, assim, às vezes estão indo para algum canto que elas nem sabem por que elas estão indo, mas elas estão indo. E quando a gente não para, como que eu vou me perceber? Como que eu vou notar o que eu estou sentindo? A minha atenção está tão na estrada, está tão no filho, no marido, no casamento, no chefe, eu não tenho tempo. E é um exercício, assim, extremamente difícil, e ao mesmo tempo eu falo o quanto a gente precisa voltar aos nossos primórdios, que é parar, parar. As pessoas não param, e quando as pessoas, elas ficam irrequietas, né? Começam a se mexer, né? Vai roer a unha, e vira, e pega o celular. Você quer mais do que isso daqui? As pessoas, quando elas ficam paradas numa sala, no teu consultório, da sala de espera, eu aposto, quando você abre a porta, o pessoal está aqui. No metrô,
As pessoas andam. Um dia eu vi na Estação Consolação, né? Que cai na Paulista, que tem aquele corredor imenso daquela conexão. Como que as pessoas andam e vão andando olhando no celular? Eu falei, gente, não tropeça? As pessoas não conseguem só andar. Como é um percurso longo, elas vão andando e vão olhando no celular. E a gente não faz duas coisas bem feitas. A gente tem que parar com essa história que multitarefa é qualidade. É qualidade. Eu sou multitarefa. Não é legal isso não, minha gente. Olha só o que tu tá falando, Cíntia. Eu acho que aí a gente faz o link com a comida, tá? É perfeito isso. A gente precisa da tecnologia, a gente precisa do celular. Eu estou usando o meu aqui na tua frente agora, né? Qual é a medida? É igual a comida, né? Qual é a medida? A gente come. Qual é a necessidade da comida e por que, que a gente come, né? Eu tenho visto as tuas últimas fotos. Acho que desde o final de semana passado eu comecei a ver com mais frequência as tuas postagens, Cíntia. Eu vi um peixe, uns camarões, que eu me babei todo, né? Eu vi uma feijoada também recentemente. Né? Incrível, né? Então, assim, encheu minha boca d'água e eu sei o quanto que aquilo ali é prazeroso. É um prazer, a gente não quer roubar esse prazer de ninguém. E até por isso que a gente fala exatamente de quanto as dietas restritivas, elas são mutilantes nesse sentido, né? A gente corta o prazer. E olha só que o link que eu vou fazer é esse, né? Uma pessoa que está do jeito que tu falaste, corrida, com 1000 atribulações durante o dia, ela provavelmente também não está tendo a possibilidade de sentir prazer com a comida. Então ela não está degustando, ela está jogando para dentro. Ela está enfiando coisa para dentro, né? Não há prazer porque não deu tempo de sentir prazer. Come em 3 minutos. 3 minutos. Por 3 pessoas, né? E aí, eu acho que, fazendo o link novamente com o livro que eu estava comentando, acho que tu falou bem, essa coisa de ser multitarefa, sabe? Multitudo ao mesmo tempo. A modernidade tem ensinado para a gente que as pessoas práticas, as pessoas que correm, as pessoas que estão fazendo muitas coisas, elas são pessoas melhores. Alô, Daniel? Voltamos já já. Tá me ouvindo? Tá dando umas travadinhas aí, né? Eu tô te ouvindo, Cíntia. Cíntia? Acho que a Cíntia travou de novo. Eu não sei se vocês estão me vendo. Acho que sim, porque o tempo tá passando. E aí fica estranho eu falar sem a dona da conversa, né, gente? Caiu. Agora caiu. Oi, gente, eu tô por aqui de volta. Hoje a gente tá com dificuldade mesmo. Daniel caiu. Vamos ver se ele volta. Coisas da tecnologia. O Daniel caiu. Vamos ver se ele. Que coisa, né? O Daniel abriu a boca para falar da tecnologia. Eu acho que ela tá rabugenta com ele. Deixa eu só ver aqui. Tô falando para ele entrar com o mesmo link. Só um minuto, tá, gente? Ele tá entrando já. A gente é brasileiro, a gente não desiste nunca. Só peço um pouquinho da paciência de vocês. Vou colocá-lo na sala, ele já está aqui. Pronto, Daniel. Estamos em pé de novo. A tecnologia é muito mimada.
Me chama, me avisa quando a gente voltar direitinho. Nós já estamos no ar. Tá? Então, vamos embora. Já estamos. Cíntia, aí eu estava falando isso, da coisa da multitarefa, né? Que é vendido como algo muito bonito, né? Algo moderno, algo como, olha só, aquela pessoa faz 15 coisas ao mesmo tempo, ela é multitudo. E, na verdade, o multitudo, na verdade, no final das contas, a gente está com a privação da possibilidade de sentir as coisas, né? Então, acho que não tem como não fazer o link aí com o curso que eu fiz de Mindfulness, que é aquela atenção plena, né? Você está aqui agora, esteja aqui agora. Não esteja pela metade, né? Para mim, uma das maiores frustrações, assim, eu fico muito preocupado quando, vamos lembrar da época que a gente ia para o cinema antes da pandemia, quando tinha alguém sentado na minha frente com o celular e a pessoa checando o celular no filme, né? Fora que a luz atrapalha quem está atrás, né? Já dá aquela coisa na luz, na luz Sim. da gente. Mas eu não tem como, eu não consigo desligar a cabeça e não pensar no que aquela pessoa está fazendo naquele momento ali, né? Ela não está vendo o filme, ela pagou para sentar para Ela ver não o está filme. ali. Não, ela não está ali, ela talvez não esteja em lugar nenhum. E é muito angustiante isso, né? A gente que trabalha com saúde sabe que aquilo ali pode ser sintoma, né, de várias coisas. Hoje, alguém que está preocupada com, né, com um filho em casa, que está doente, que está checando para ver se a criança está bem, ou a pessoa que está fazendo mil coisas e foi para o cinema, mas não terminou um trabalho e está ali tentando trabalhar, e no final das contas, Cíntia, proporcional a isso é o saco de pipoca, sabe? Ela tá devorando aquele sacão com refil de pipoca Que nem e, percebe. e nem percebe, e nem percebe. Então, eu acho que é um ótimo exemplo do quanto que ser multitudo dificulta a gente ter acesso às nossas emoções, que é o nosso tema de hoje, né? Então, quanto que não adianta, a gente tem que estar aqui, tem que estar presente, tem que saborear, tem que sentir o gosto, tem que saber o que está sentindo. Tem que ter presença na vida, né, Daniel? Assim, e aí eu volto àquela frase do livro, né, Histórias Lindas de Morrer, que o que conta na vida não é o que se conta, o que conta na vida é presença. E quando a pessoa não está presente na própria vida, porque às vezes está conectada tanto, sei lá, eu quero ficar tão bonita como aquela atriz, né? Aquela influencer, né? Eu quero carro, eu quero aquela viagem, mas nem sabe por que quer fazer aquela viagem, né? Quer Porque está coisas, todo mas não mundo indo. para pensar. Oi? Porque está todo mundo indo. Está na moda. Caiu de novo, gente. Opa, Voltamos? voltamos. Tá. Você voltou congelado aí, mas voltamos. Voltei agora. Eu só não ouvi a tua última frase. Também não ouvi. O que eu estava falando é exatamente a importância da gente ter presença na própria vida, né? Que o que conta na vida exatamente é o que a gente não conta. E se eu não estou presente na minha própria vida, eu não tenho percepção desse momento, por exemplo. O que é o presente, né? E o quanto muito de algumas emoções que as pessoas chamam de emoções negativas são emoções que estão dentro de um campo da ansiedade, não é? Sim. É muito comum, por exemplo, Daniel, quando eu pergunto para as pessoas, mas o que você sentiu? O que você está sentindo, né? As pessoas elas usam muito facilmente a palavra ansiedade. E eu acredito que a ansiedade é uma forma bastante genérica de acoplar uma série de emoções. Até mesmo quando eu não sei nomear o que eu sinto, é um pouco até conveniente, assim. Talvez não é por mal, é que a pessoa ela tem um repertório tão restrito das emoções, né? E eu tenho uma lista de estados emocionais de 404 emoções. Então, quando as pessoas elas não sabem, eu mando essa lista para elas olharem e para elas começarem a ter alguma aproximação, pelo menos uma curiosidade, para perceber que a gente pode sentir tudo aquilo que está lá.
Em algum momento da vida, talvez você vai sentir aquilo, e tá tudo bem. Mas as pessoas chegam e, de uma forma genérica, falam: eu sou ansiosa. E aí a gente vai investigar, tem preocupação, tem insegurança, tem medo, tem tristeza, né? A ansiedade acabou sendo uma emoção assim, sei Sim, lá, é pensar como uma, sei lá, eu tô com dor de cabeça, quando na verdade aquela dor de cabeça é em decorrência da tua hipertensão. Aquela dor de cabeça é porque o teu óculos precisa trocar, a lente, o grau tá fraco. É dor de cabeça. Você precisa ir um pouco mais a fundo. E eu acho que esse contato de ir um pouco mais a fundo, de perceber o que eu sinto, de parar e perceber ao meio da loucura do dia, porque também somos reconhecidos como um dos países mais ansiosos do mundo, não é? sim. E essa ansiedade, em muitas circunstâncias, é porque nós estamos com uma agenda cheia. A gente coloca um bocado de coisa para fazer num dia que 24 horas não comporta. Né? É trabalhar, é cuidar dos filhos, é cuidar da mãe, é comprar ração para o cachorro, é limpar a casa, é cozinhar. Até porque fazer pouco é feio. É, E quando tu vai ver, o pouco não é pouco, é muito, mas é é, menos. é. Tem outro livro que eu acho que é fantástico para exemplificar, Cíntia. Chama O Segredo da Dinamarca. Isso eu sempre falo, eu tô até chato de tanto falar desse Eu filme, não conheço. desse livro. Ele é um livro muito engraçado, porque, na verdade, É. é um relato de uma história de uma jornalista inglesa que ela vai morar na Dinamarca, porque o marido dela, ele conseguiu um emprego na fábrica da Lego, de brinquedo, da Uhum. Lego, na Dinamarca. E ela larga o trabalho dela em Londres e vai trabalhar lá na Dinamarca. Desculpa, ela vai acompanhar, ela está desempregada, né? Então ela vai acompanhar o marido. E aí ela lê que na Dinamarca, acho que congelou de novo, será que eu falo? Então, na Dinamarca existe aí o maior coeficiente de pessoas felizes. A Cíntia acho que vai entrar de novo. Caiu de vez. Cíntia, tá ouvindo, Cíntia? Esperar um pouquinho, vamos ver o que ela fala. Tá tentando entrar. Entrou. Oi, é contigo. É Então, é, comigo. na, e aí, o que ela faz? Antes dela mudar, ela começa a pesquisar como uma boa jornalista e descobre que a Dinamarca tem o maior coeficiente de pessoas felizes do mundo. E ela fica se questionando o que tem na Dinamarca que torna a Dinamarca um país com o maior Sim. coeficiente de pessoas felizes. E aí, o que ela faz? Como ela ia morar um ano, ela dividiu o ano em 12 meses e cada mês ela ia Aham. pesquisar um tema específico. Então, ela vai pesquisando religião, trabalho, sexualidade. Uhum. E uma das primeiras coisas que ela bate ali, Cíntia, é ela está conversando com a vizinha, né, uma vizinha nova, uma pessoa que ela não conhece, e a vizinha fala: o que você faz? Ah, eu sou jornalista, não sei o quê, eu trabalhava em Londres, agora eu não estou trabalhando aqui. E qual o seu hobby? Ela fala: nossa, eu adoro meu trabalho. Aí a dinamarquesa fala: mas trabalho não é hobby. Trabalho não é hobby, né? Aí ela fica sem graça, e a vizinha fala assim: olha, nunca fale aqui na Dinamarca que o seu hobby é o seu trabalho. É o Nunca trabalho. fale. Porque as pessoas elas vão entender você como uma pessoa empobrecida, como uma pessoa que não tem muito repertório. Você só sabe trabalhar. E aí ela vai dando conta, assim, de aqui, Boa. obviamente, Sensacional. é outro país e é outro mundo. E olha só, né? Dinamarca aqui, Londres, assim, Inglaterra do lado, né? Uhum. E mesmo assim, uma diferença gigantesca. E aí, em determinado momento, ela está em casa, inverno, o marido chega muitas horas antes do trabalho, de terminar o horário, né? E aí ela fica surpresa. Mas são 3 horas da tarde. Ele: não, a gente já acabou. Como assim acabou? O que a gente tinha para fazer hoje, a gente já fez. E quem fica depois do horário, quem faz hora extra, é alguém que não dá conta do seu trabalho. É totalmente diferente do que a gente Hum. aprende, né? Olha que A nossa, interessante.
a nossa cultura ocidental é assim, aquele cara que está lá, ficou até meia-noite no trabalho, esse é o cara. Lá, né, se você fica 2 horas a mais, é porque você não deu conta do que você deveria ter feito. Que fantástico, Daniel! Que fantástico! É enlouquecedor nesse sentido, sabe? Como que... E aí, Cíntia, tu vai entendendo, por exemplo, uma coisa que ela nota nas comidas, né? Então, ela come um pastel doce. Ela fala, nossa, eu comi esse pastel numa outra cidade que é muito longe da que eu estou morando. E é exatamente o mesmo sabor. Aí ela vai atrás. Por que os doces na Dinamarca têm o mesmo sabor? Não interessa que local da Dinamarca você compra. Aí ela descobre, todo padeiro tem que estudar 4 anos para ser padeiro. É uma faculdade. Né? É uma faculdade. São 4 anos para virar padeiro. Então, a coisa da educação ela é tão apropriada ali que os doces ficam iguais. As pessoas têm que fazer a receita como ela existe. Não é você aquela coisa que a gente tem escutado aqui. A notícia foi agora, né? Ele é engenheiro, ele não sei o quê, ele trabalha, ele estudou. Teve uma notícia recente, de ontem para hoje, está bombando isso na internet. Uhum. Então, assim, as pessoas lá, a coisa da classe social, a profissão ela é escolhida. Padeiro ou médico, a gente vai ter que estudar. E aí diminui muito aquela coisa do você não deu certo, sabe essa coisa que a gente tem mania aí, não tem. E aí ela vai entendendo que, entre outras coisas, a desigualdade diminui social, as pessoas conseguem ter um pouco mais de organização e tempo. E o tempo para tudo, né? O tempo para comer, o tempo... Então, quando ela começa a conviver mais com as pessoas, ela vai entendendo que um dos segredos da Dinamarca, dando spoiler do livro, é que as pessoas elas estão muito mais centradas no eu e muito menos no que é o dos outros. E aí ela vai até explicando. As crianças na Dinamarca elas têm aula de educação sexual com 7 anos. Com 11 anos, ela tem aula de homossexualidade, bissexualidade. Elas já entendem que isso aí não é uma doença. E aí, qual a importância disso? Ela fala, aqui, diferente da Inglaterra, aqui o tabloide não vende. Revista de fofoca não vende. Porque o fulano... Não interessa para ninguém isso. Né? Porque ela é magra, porque ela é gorda. Não interessa. As pessoas estão num outro nível de funcionalidade. As pessoas estão tentando ser felizes e usando os desejos pessoais. Eu como isso porque isso me traz felicidade, não porque eu preciso disso para apaziguar algum tormento interior. Vou pegar o gancho do hobby, tá, Cíntia? A importância da gente ter um hobby. Como a minha especialidade inicial foi dependência química, o quanto que a gente precisa de um repertório rico para não usar drogas. Né? Se eu tenho cultura e eu não tenho uma maneira de lidar com isso, com outros prazeres, eu vou recair na droga. Sim. Então, o que ela fala lá o tempo todo é isso, que ela aprendeu que o hobby é o que me faz trabalhar melhor. Olha que maluco. Quando eu tenho um hobby, eu descanso a cabeça do meu trabalho. Quando eu volto com a cabeça descansada, mais criativa. Que energizada. Sim. Energizada, exatamente isso. E aí, quando a gente puxa para os nossos pacientes, Cíntia, o quanto que muitos não têm hobbies, não têm repertório. Quando eu estou frustrado, eu como. Quando eu estou irritado, eu como. Quando eu estou triste, eu como. Eu não sei o que eu faço comigo. Eu não sei o que eu faço comigo. É muito recorrente. É muito recorrente. Se eu estou trabalhando, eu não como, mas quando eu chego em casa, eu como demais. O que você faz de prazeroso, além de comer? Atualmente, nada. Então, vai ficar muito difícil a gente encontrar um meio termo aí, uma maneira de comer com saúde, se a única fonte de prazer que você tem é a comida, cara. Ou você vai ter que... Então, assim, a dieta começa no momento que você se pergunta do que você gosta. A dieta, né? O teu emagrecimento é entender que comida é um prazer. Mas, além disso, o que mais? Não sei. Então, teu dever de casa Esse repertório está muito empobrecido, né?
Muito Eu só sei empobrecido. fazer isso. Eu tô com raiva, eu só sei fazer isso para aliviar a raiva. Eu tô frustrado, eu só sei fazer isso. E aí, um conceito legal de hobby, Cíntia, é aquilo que nos dá prazer a ponto da gente não perceber a hora passando. É Uhum. tão gostoso quando eu estou montando um quebra-cabeça, Você se cuidando das minhas envolve. plantas. Eu me envolvo que eu não sinto nem fome. Não é Uhum. louco isso? Exatamente, exatamente. Agora, Não, não veja, estou para quem não coisa. para, para quem não para, para quem muitas vezes tem essa obsessão, digamos, pelo número, né? Pelo número, porque assim, eu quero pesar logo X, eu quero chegar logo nisso, eu quero comprar aquela bolsa, e aquela bolsa precisa de dinheiro, né? Eu quero qualquer coisa e eu me mato de trabalhar, ou eu gasto demais, até porque eu não estou olhando para mim, eu não sei o que eu faço comigo. Eu gosto muito de falar isso, né? O quanto, por exemplo, é importante a gente ter o tempo do nada. Tem um vídeo no YouTube que eu acho simplesmente espetacular, da Marília Gabriela, que ela foi, acho que, entrevistada pelo Porchat, Adoro. Eu sei qual é. e você sabe? E aí ela fala: eu adoro não fazer Não fazer nada. E ela nada. dá uma ênfase no nada. Me perguntavam, né, se você vai se aposentar, se eu não vai dar conta. Eu falei assim, eu dou conta sim, eu adoro não fazer nada, né? E o quanto esse nada é importante. É um vídeo que geralmente eu passo para as pessoas que eu estou atendendo, porque inúmeras, e não são poucas, as pessoas não sabem o que elas fazem com elas mesmas. Então, se você que está desse lado, você tem um distanciamento gigante de você, se você é uma estranha, um estranho para você mesmo, se você não tem intimidade nenhuma com você, ou se essa intimidade com você ficou muito prejudicada, porque tem uma história seguinte, Dani, as pessoas elas começam a ganhar peso. Continuo achando, gente, que tem um boicote aí das grandes fast foods, porque hoje a gente está falando de comida, de alimentação, de como segurar a onda. E aí eles ficam puxando o cabo da Cíntia. Sei não. Tô meio arquivo X hoje, achando que tem um lado B aí. Vamos ver se a Cíntia volta. Congelou engraçado nela. Tô tentando Oi, voltar. Oi! Vambora. tá difícil, mas vamos, Vamos lá. vamos lá. As pessoas elas começam a ganhar peso, o que elas fazem? Elas se distanciam muito delas. Elas começam a ficar inconformadas com a própria imagem corporal, elas começam a se xingar na frente do espelho, começam a se depreciar, e quanto mais ela estabelece uma relação de ojeriza, de aversão de si mesmo, fica mais difícil você perceber quem você é. Fica mais difícil você perceber o que você gosta. E fica muito mais fácil eu achar que eu preciso de coisas, ou de comida, ou de, sei lá, comprar, ou daquilo. E você vai ficando cada vez mais distante de você. E esse tempo do nada, essa pausa, essa coisa de o quanto isso é importante. Eu falo que no nada, o que é o nada? O nada é um tempo que não tem obrigações. No nada cabe tudo. No nada cabe tudo. E não tem obrigação. Então, assim, eu começo a ler vários livros ao mesmo tempo. Eu sou uma pessoa que eu leio 4 livros ao mesmo tempo. E um dia o meu marido perguntou: mas, Cíntia, como que você lê 4 livros ao mesmo tempo? Por que você não lê um? Eu falo, porque eu não tenho obrigação de ler os 4. Porque o dia que eu tiver a obrigação de ler um, eu vou parar tudo para ler esse um. Mas como aqui eu estou lendo por hobby, porque eu gosto, eu não tenho obrigação. Então eu começo a ler um, ai, tá chato. Amanhã eu quero ler aquele sobre compulsão. Hoje eu quero ler, entendeu? E aí, tá no meu tempo do nada. Alguns livros que eu tenho, que eu gosto de ler, eu encaixo no tempo do nada. Ah, eu não quero ler, eu quero dormir, eu quero ver uma série Netflix, eu vou fazer pão, eu vou brincar com os meus gatos. Tá no tempo do nada. E no nada cabe tudo. Agora, quem não tem o tempo do nada, né? E no nada cabe tudo, mas eu tenho que me perceber, eu tenho que ter uma relação de intimidade comigo, vai achar que só quer comer. E aí, né, entra em
vai ao encontro do que você acabou de falar, né? O quanto a comida, por exemplo, nesse momento que nós estamos em quarentena, eu quero imaginar que vocês que estão desse lado também estão, o quanto o armário é de fácil acesso, a geladeira, eu dou alguns passos, o quanto isso é muito mais facilitado e tem uma sensação muito imediata de prazer. Tem pessoas que estão se percebendo agora, né? Porque estão tão ocupadas no mundo lá fora e quando está aqui mais reclusas, né? Quem sou eu, né? O estranho no ninho. Eu ia falar exatamente isso, o quanto que a pandemia ela está trazendo aí, inclusive, essa percepção do eu não tenho tempo para mim. Eu tenho escutado muito isso, né? Então, eu tenho uma paciente que ela falou, olha, não esquece de falar do açúcar. Ela come açúcar na colher, de noite. Por quê? Porque é o horário que ela tem. Então, assim, tá todo mundo dormindo, a filha foi dormir, o marido foi dormir, e aí corre na cozinha, vai ver uma série com açúcar, Cíntia. Porque ninguém tá vendo, e é meu prazer. É o agora meu momento, né? É o famoso meu momento. É o meu momento. Eu não sei se tu viste, eu fiz uma chamadinha aí de brincadeira de ontem para hoje. Eu coloquei várias cenas da Bridget Jones e falando que o cinema glamouriza isso. E a gente tem vivenciado isso muito, né? Então as pessoas, a gente, não, porque eu mereço. Merece o quê? Comer um pote de chocolate? Comida? Né? Eu mereço. Não, eu mereço comida, ok. Agora eu mereço me empanturrar com um pote de sorvete de chocolate porque eu estou frustrada, cara. Você está dizendo que você merece castigo, porque isso não é prazer, isso é um castigo, né? Ficar na frente da TV, comendo até acabar o pote, sem perceber o prazer que o chocolate, não está percebendo o prazer, está só jogando para dentro. Então, eu fiz essa chamadinha de brincadeira, que é isso mesmo, quanto que a gente, da mesma maneira como o cinema vai diminuindo os perigos da dependência química, a gente brinca que as meninas elas vão precisar, em determinado momento, encher a cara de chocolate, porque chocolate diminui o TPM, deixa todo mundo feliz. Sim. Né? E a gente vai absorvendo esses conceitos que não são nossos. Esses conceitos são do mercado, é para vender sorvete, é para vender chocolate, é para vender maconha, para vender. Né? E a gente vai virando um consumidor que não pensa. Eu adoro falar, Cíntia, sempre falo disso, né? Gente, quando eu vou dar aula em lugar, né, com auditório, com um aluno, eu falo, gente, vocês lembram que cor é a roupa do Papai Noel? A roupa do Papai Noel original é verde. Ela ficou vermelha. Por quê? Porque a Coca-Cola, na década de 30 do século passado, fez um comercial e vendeu essa ideia, né, de que a roupa do Papai Noel era vermelha, porque a roupa do Papai Noel, né, tinha que combinar com o slogan da Coca-Cola. Cíntia congelou de novo. E, basicamente, a gente consome um Papai Noel vermelho sem lembrar que ele era verde. Ele só ficou vermelho porque a Coca-Cola vendeu isso, né? Usou isso. Então, a gente vai consumindo o tempo todo. Só para fazer um link, Cíntia, no passado, cor de rosa, que era uma cor de rosa choque, que era uma cor intensa, forte, era roupa de menino. E azul, clarinho, céu, delicado, era roupa de menina. E aí fizeram uma virada para vender mais roupa. Sabe aquela coisa? Quais são as cores de 2020? Dourado, preto e branco. A gente vai lá e compra. Né? Por quê? Porque alguém falou. Quem falou? Alguém, não sei quem, mas eu sei que dourado é a cor do momento. E a gente vai consumindo, não sabe nem por quê. Odeio dourado, mas vou usar dourado. Né? Eu estou comendo porque as meninas comem quando estão com raiva. E aí as meninas se juntaram, as meninas de 15 anos, para estudar e levaram potes de sorvete para encher a cara de sorvete. Assim como os meninos enchem a cara de cerveja, porque nos filmes mostra os meninos enchendo a cara. Né? A gente vai consumindo e virando um produto. Você quer ver uma coisa comum? É comer chocolate na TPM. Não é? Não, porque né, a mulher tem que comer chocolate na TPM. Né? Então a pessoa não para se questionar. E o quanto que é importante, o quanto que eu trago isso para os meus vídeos, para as minhas sessões, que um jeito de você vencer a compulsão alimentar é você escolher. Quem tem compulsão alimentar, geralmente é uma pessoa que não escolhe.
ela não para fazer essa escolha. E ela não para fazer essa escolha porque em muitas situações não tem essa presença que a gente está falando. O quanto ela faz parte, muitas vezes, desse esquema de manada, né? Que o marketing mesmo utiliza, né? O marketing é muito poderoso com esse gatilho da manada, né? Então, bota uma coisa e todo mundo, de repente, é uma gíria, todo mundo está falando aquela gíria, não é? É uma roupa, é a questão da cor, é a modinha. E isso, veja, se você não para, você não tem esse clique que o Daniel falou. O quanto a gente precisa entender que compulsão alimentar não é comendo menos, é comendo melhor. E comer melhor implica em fazer escolhas, e escolhas com consciência. Se você não está presente na tua vida, é muito capaz que você não para perceber o que você está comendo. Você não saboreia, você não está presente, às vezes porque você está ocupado demais, né? E aí você não percebe nem o teu ponto de saciedade. Uma coisa que é muito assim, frequente é, Cíntia, eu não sei a hora de parar de comer, eu não sei meu ponto de saciedade, eu não sei se eu comi o suficiente. Eu pensei nisso, eu pensei também, Cíntia, né, eu escuto muito, mas eu não tenho tempo para mim. Né? Eu tenho filho criança, eu estou trabalhando fora, e aí a pandemia, e aí eu falo, tá, e qual é o teu tempo? Ah, então, é esse de madrugada. E aí, o que a gente pode fazer de madrugada que não seja comer? Porque tu tá me falando que tu tem um tempo, que tu inventou um tempo para ti, que é de madrugada. De 1 às 3 da manhã você está acordado comendo. O que a gente pode fazer nesse horário de prazeroso, que seria o teu momento? Né? A gente pode trocar esse pote de sorvete né, por uma meditação, por uma leitura. Qual outros prazeres que a gente pode já... óbvio que a gente tem que entender que, né, cada casa é uma casa, cada família vai ser de um jeito, as demandas elas aumentaram na pandemia, sim, mas se a gente for usar esse artifício do não tenho outro prazer, eu só tenho esse tempo para comer, ficar em paz sozinha nesse momento, a gente cai numa bela de uma armadilha. Que é exatamente a armadilha de não dar conta e assumir que esse é o único jeito. E aí, Cíntia, eu acho que vira uma bomba, né? Vira uma bola de neve, que é assim, eu não tinha tempo para mim, eu já estava com raiva, irritado, porque não tinha tempo para mim. Agora eu estou com raiva, irritado, porque eu estou muito além do meu peso normal. Estou me sentindo adoecido. E continuo comendo de madrugada, porque dá para comer de madrugada. Fazer 500 abdominais, eu não sei se a pessoa dá conta, e nem se seria saudável fazer 500 abdominais da mesma maneira que a gente come, né? Porque a gente troca 6 por meia dúzia, né? Entrar num processo de atividade física exaustiva é mais ou menos o comer compulsivo. É uma compulsão. O que a gente está falando aqui, eu e a Cíntia, vamos ver se ela volta, é exatamente a possibilidade da pessoa ter um pouco mais de saúde. Eu estava falando, Cíntia, enquanto tu saiu, né? Da possibilidade de procurar saúde, não compulsões. Não adianta trocar atividade física por 500 abdominais de madrugada. Não é essa a ideia. Para que isso não é atividade física, isso é outra compulsão, então troquei. Que a gente tem muito isso, aquela pessoa que durante um ano emagreceu, ficou malhada, barriga tanquinho, e aí enjoou, aconteceu alguma coisa, perdeu o emprego e depois volta a engordar tudo de novo. Porque aí voltou para a compulsão antiga. Né? A questão do equilíbrio, ela seria a essência do emagrecimento. Né? Eu me conhecer, eu saber do que eu gosto, por que eu quero, aí eu dou conta. E o que eu estou sentindo agora? Para poder saber o que eu posso comer, até quando e por que eu estou comendo isso. Eu caí aqui que eu nem sei se você percebeu, né? Pelo jeito você seguiu aí. Não, eu segui e falei, a Cíntia tá voltando. Basicamente, Cíntia, o que eu falei, basicamente o que eu falei foi o seguinte, que a gente vê muito isso também, aquela troca, as pessoas que têm compulsões alimentares, conseguirem durante algum tempo, com muito esforço, fazer uma reprogramação, aí se matricula na academia e vira o rato de academia, aí emagrece, fica com barriga tanquinho, e aí acontece alguma coisa, isso rui,
a pessoa sai de férias e deixa de ir na academia, ou perde o emprego, ou se separa, e Uhum. volta, aí dá tudo de novo, porque ele volta para a compulsão, né? Então, na verdade, eu não vejo como saudável aquela pessoa que sai de uma compulsão alimentar e vai para outra, mesmo que seja uma Uhum. compulsão na academia, né? Isso não é saudável, Uhum. isso é uma outra compulsão, só isso. Para quem está de fora, pode até ser bonito, né? A gente vê uma pessoa workaholic, nossa, como trabalha, nossa, como malha, olha a barriga como está tanquinho, era gorda e É. agora está malhada, né? A gente entende que, cara, será que está saudável? Será que a pessoa realmente ela está fazendo o que ela precisa para ela como saudável ou ela está correndo atrás de uma demanda compulsiva? Né? Se for uma Aham. demanda compulsiva, é doença igual. Uhum. A gente não Uhum. vai medir saúde de ninguém pela quantidade de gominhos do tanquinho. Não é isso que define. Mas para muitas pessoas, exatamente, que não têm esse autoconhecimento, que tem uma dificuldade de perceber o valor é apontado pelo que o outro fala, pelo que o outro tem, ela vai achar que É isso. a É. barriga ela vai tirar uma foto e postar no Instagram. E vai ter E muita vai ter gente um monte de curtindo. comentários, né? Muitas Falando que pessoas barriga curtindo. linda, né? E ela acha que ela é a barriga, né? Então, assim, a gente tem que olhar para essa vida que está no corpo, né? Não é só um corpo, tem uma vida nesse corpo. Eu não sei se tu lembra, assim, de alguns anos atrás, num desses programas populares da tarde, tinha uma moça, eu vi esse programa. Tinha uma moça, estava lá, era o pai, super frustrado, num programa de auditório, falando, então, Uhum. sabe aqueles programas que tem aquela faixa embaixo com a frase do que Sei, está rolando? sei. Uhum. Era assim, gastou as economias para entrar no Big Brother. Era isso. É. Basicamente, ela fez uma lipoaspiração, ela comprou cabelo, botou cabelo, fez o tal do vídeo, botou peito e fez uma cinturona e tava assim, era um novo corpo e ela estava tentando entrar no reality show, né? E ficou muito frustrada porque ela não conseguiu, apesar de ter gastado todas as economias. A Cíntia caiu de novo. Tô Então, aqui. Cíntia, e eu falei isso, né? Então, ela gastou todas as economias para Uhum. entrar no reality show. Na verdade, a gente sabe que tem bem mais coisas por trás do que simplesmente um corpo bonito. E estava lá no programa dizendo que ela estava muito frustrada, muito triste, que ela fez de tudo, que o vídeo dela ela pagou uma empresa que produzia vídeos para Sim. mandar, tá, a famosa fita, né? E não foi escolhida, nem ficou lá, ali na eliminatória para entrar na tal da casa. E aí a pergunta que eu fiquei me fazendo naquela hora é o que essa menina tá comprando de ideal de vida, né? Então assim, o que a gente vende, né? O que a mídia vende? O que a gente está fazendo com a cabeça de quem está amadurecendo, quem está crescendo? Então, o que é um corpo perfeito? O que é saúde? O que é sucesso? O que é fama? E olha só, no tal do livro da Era da Loucura, ele fala de um novo infantilismo. A gente está Uhum. infantilizando cada vez mais, ficando bem mimado, e a gente se presenteia o tempo todo. Mas é um presente que muitas das vezes a gente não pensa se é um presente que a gente precisa ou que a gente quer. É simplesmente que a criança que está pedindo, a criança birrenta que está pedindo alguma coisa, que são coisas, Cíntias, que são substitutivos temporários para a felicidade. Então, tu falaste da bolsa. É o carro novo, é a bolsa, é o corpo, Uhum. é até a pessoa que está do meu lado, que todo mundo vai achar que esse cara, essa menina são lindos, né? Então, É. vou me elogiar Olha o a meu dupla que namoro. eles fazem, que casal. Uhum. Exatamente, exatamente. E aí, tudo isso pode ser um substitutivo temporário para a felicidade. Então, Uhum. felicidade é uma coisa muito maior, muito mais ampla, muito mais complexa e muito mais transitória. A gente pode estar feliz hoje, amanhã não está, e depois fica feliz de novo, né? Não vai ser o carro que vai me trazer uma felicidade enquanto esse carro for 0 quilômetro, né? Não, não é isso.
senão a gente fica muito Carro é vazio, muito valor superficial. meio, não é valor fim, né? Na verdade, só tem dois pontos, só tem duas formas da gente de fato se sentir feliz na vida. É a gente respeitar os nossos valores, e isso aí implica a gente ter autoconhecimento para perceber o que de fato é importante para você, porque muitas vezes a gente fala da boca para fora os nossos valores, né? Como nas empresas, tem aquela coisa dos valores da empresa, a visão e tal. Muitas vezes a própria empresa não segue lá os valores, né? Mas assim, você saber aquilo que de fato é importante e você respeitar os seus valores. Ou então você viver pela sua missão, né? Então, esses são. A gente está falando aqui de felicidades que se mantêm. A gente não está falando de uma felicidade que é pontual, que é quando você compra um carro, você compra uma bolsa, e aí é um valor meio, não é um valor fim. Né? Por exemplo, tem pessoas que eu quero ter um carro para ter poder. O valor fim é poder. Para outro, o carro é liberdade. Para outro, não, o carro é segurança, né? Então, assim, o quanto é importante a gente perceber os nossos valores, da mesma maneira que eu entendo aquela pessoa que tem compulsão alimentar, que tem descontrole, muitas vezes, o quanto os valores dela está sendo ferido. O quanto muitas vezes, assim, entram com os dois pés no peito dela, né? E eu gosto de dizer o seguinte: se você, Daniel, está assistindo um programa de televisão, você está vendo um comercial, e tem alguma coisa que passa ali e você sente um mal-estar, um incômodo, é certo, tem valor seu que está sendo ferido. Né? E no nosso dia, quantos indícios a gente tem, quantas pistas a gente tem, e a gente não tem esse reconhecimento, né? Esse conhecimento mesmo do que é importante para nós. Porque às vezes o que a gente está fazendo não é importante para mim, não. É importante para o meu marido, porque ele quer assim. É importante para minha filha, é importante para os meus amigos, para quem vai me ver no Instagram, é importante para o meu chefe. E aí, muitas vezes nessa, você vai ficando cada vez mais distante de você. E essa felicidade, essa sensação que você quer colocar no lugar, vem com a comida, vem com a compulsão por compras, vem com o álcool, com o sexo, com todas as compulsões que a gente conhece. Porque no final da história, o que tem é um distanciamento gigante de você. E você deixa de se reconhecer nessa história. Né? É mais fácil eu até olhar para fora e eu vou procurar a minha identidade no outro, né? Uhum. É quando, por exemplo, eu vou seguir o que está na moda, por exemplo. Sim. Acho que caiu. Vou esperar mais um pouquinho. Tá vindo. Tô aqui. Tudo bem. Dani, vamos fazer o seguinte? Sim. Pegando esse gancho rapidinho, olha só. Sim. Eu tive um paciente, ele era modelo profissional, modelo, desses meninos que desfilam, tiram foto, o ideal de beleza que é vendido por aí, né? Uhum. Esse menino, ele só namorava outras modelos. Então, é a coisa do casal lindo na foto do Instagram, sabe? Então, os dois da praia, aquela coisa. E aí, quando ele passou comigo, ele falou, cara, hoje eu namoro uma menina que está muito acima do peso. E eu nunca gostei tanto de alguém. E eu tinha muita vergonha, porque esse é meu tipo de mulher. E quando eu saía com os meus amigos, todos modelos, todos malhados, magros, né, lindos e maravilhosos, ele falava, eu não tenho coragem de chegar junto daquela menina que está cheinha, que está gordinha, porque eles não vão gostar, eles vão rir de mim. E aí tu imagina, alguém que está botando no outro as tuas preferências, o teu ideal, a tua felicidade, até o que te atrai, né? Então tu tá deixando para o outro decidir para ti aquilo que pode ser a tua felicidade. Aí não vai dar certo. Aí não tem carro, não tem bolsa, não tem nada que resolva. Né? E esse cara namorou assim, eu até brinquei, eu falei, tu é de namorar, né? Em média, ele namorou assim 5 meninas durante cada uma um ano, mais ou menos, e nenhum namoro realmente fazia sentido para ele. Ele falava, eu gosto, não, elas eram lindas, elas eram vendidas como lindas e eu comprava, mas não era o ideal, não era para mim.
eu sou muito mais feliz hoje com a minha namorada. Agora você vê, uma pessoa que não conseguia bancar a escolha, né? A escolha, aquilo que ia fazer bem para ele, né? E só para a gente começar a finalizar, até porque até eu cair de novo, né? Daqui a pouco eu caio de vez. Eu gosto de pensar o seguinte, Daniel: quando a gente não escolhe, eu não tenho essa responsabilidade. Escolher é ser responsável, né? É responder perante aquilo que você quer. Isso é responsabilidade. É a capacidade que eu, Cíntia, tenho de responder perante qualquer. Então, quando eu escolho, eu tenho responsabilidade. Quem foge dessa escolha, quem não escolhe, segue o que as pessoas estão falando, ou é o marido que escolhe, enfim, quem não está nesse ponto da escolha, o que sente é a culpa. A responsabilidade sempre vem antes. Eu vou fazer eu quero isso, né? Eu não quero. Isso é responsabilidade na minha decisão. Agora, quem não escolhe, o que fica é a culpa. E a culpa sempre vem depois. A culpa não vem antes. A culpa vem depois. Eu não fiz, puxa, eu não segui aquilo, ou eu fiz aquilo e eu não queria, e aí bate a culpa, né? Então, e culpa é uma coisa que quem tem compulsão alimentar, a culpa anda junto. É mãozinha dada. A culpa e um belo episódio de compulsão são parceiros, assim, de amor eterno, sabe? Juras de amor, né? Agora, como que você que está desse lado tenha dificuldade de lidar com a culpa, talvez para diminuir essa culpa, ou até mesmo pensar em dar um tchau para ela, você precisa mais fazer escolhas. E para fazer escolha, eu tenho que prestar atenção em mim. Não é? E aí a gente começa a entender, por exemplo, o papel das emoções, que eu acho que é o tema dessa live. Né? A ideia nossa, gente, é claro que esse assunto ele não se esgota aqui, né? Mas a minha intenção com o Dr. Daniel nesse encontro, ainda que eu tive todas essas oscilações, mas a gente se manteve aqui, né, firme e forte, e lidando com as nossas emoções, né? Sobretudo eu que caio aqui e falo que droga, caiu de novo, que raiva, né? E a raiva é isso, né? Quando a gente sente raiva, é porque tem um obstáculo no meio do caminho. Então, para quem está do outro lado e sente raiva, a raiva ela é muito nessa pegada, gente. Quando tem alguma coisa que está ali atrapalhando, raiva, né? Agora, qual que é o exercício? Às vezes eu sinto que eu sou repetitiva, que eu estou falando a mesma coisa de formas diferentes. Mas, assim, é você ter mais presença na tua vida, é você ter escolhas, é você perceber que as emoções, elas estão dizendo alguma coisa a teu respeito. Como eu disse há pouco, se você não reconhece os seus valores, se você não sabe de fato o que é importante para você, é muito fácil você seguir o que está na moda e de repente você nem gosta. Esse exemplo que o Daniel deu, né, desse rapaz, assim, mas poxa, é uma moça que os meus amigos talvez não vão aprovar, mas não são eles que estão namorando a moça, é você, né? Então olha que ponto que a gente chega, né, Dani? Agora, para a gente fechar, uma última mensagem. O que você deixa? Uma última mensagem para a gente fechar aqui bonitinho. Como entender as emoções e superar a compulsão alimentar? Eu proponho um exercício, que todas as vezes que eu não estiver me sentindo bem, ou que eu esteja me sentindo bem, que eu tente dar um nome a isso. Pega um caderninho de anotação e coloca. Ou, na hora que você for comer daquele jeito, de madrugada, o pote de açúcar, escreve antes o que você está sentindo, só para começar a dar nome para os bichos, sabe? Tem um monte de minhoca aqui que eu adocico, né? Mas não sei nem o que é. Eu acho que esse seria um exercício. E isso é meu convite, meu exercício. Eu quero deixar um convite, Cíntia. Sim. Na semana que vem, eu vou falar com uma outra Cíntia, ginecologista. A gente vai falar Minha xará. Sua xará. A gente vai falar de perda de libido nas mulheres. Olha que sensacional. Das mulheres, né? Que é uma das queixas muito frequentes. Ela vai falar do ponto de vista ginecológico, hormonal, eu vou falar do ponto de vista psíquico. Por que as mulheres são mais acometidas do que os homens quando a gente fala de perda de libido? Diz para nós, eu vou colocar aqui abaixo desse vídeo, mas diz para o pessoal que está aqui, para quem ainda não te segue, qual é o seu Instagram?
É Daniel Cruz Cordeiro, psiquiatra. Daniel Cruz Cordeiro, psiquiatra. Eu vou colocar aqui abaixo desse vídeo também. Dani, mais uma vez uma grande satisfação. Eu só não foi melhor, não foi por nossa culpa, mas foi porque você falou das redes sociais aí, da internet, da tecnologia no início, desceu a lenha. E eu acho, meu querido, que... Mas é claro... Mas é claro que, assim, é sempre uma satisfação, e é aquilo que eu falei, né? Esse assunto eu vejo como um assunto inesgotável, e eu acho que sempre o nosso objetivo maior, eu penso assim, é ampliar a consciência das pessoas. Quando eu estou num campo de ignorância, na ignorância eu nem respondo por mim, porque eu não sei, eu sou uma ignorante, né? Ignorante no sentido do desconhecimento. Então, essas lives que eu venho fazendo semanalmente e os meus vídeos vão bem ao encontro dessa tomada de consciência, que vocês possam sair desse campo escuro, né, da ignorância, do desconhecido, e ainda que seja um pouquinho, né, um bocadinho só, que vocês ampliaram a visão de vocês, tomaram consciência o quanto isso pode ser transformador. Eu acho que essa é a minha palavra final, a importância de você ampliar a tua visão, porque se você não enxerga, fica tudo muito mais difícil. Eu tenho mais uma palavra final, que Cíntia, nada acontece por acaso, né? Eu tenho visto as tuas lives, nunca caiu. Eu nunca vi cair. Não, essa é a primeira. E eu fico pensando, o que a gente pode tirar disso? Talvez seja um ótimo exemplo a gente pensar que talvez se a gente não tivesse um pouco saudável, a gente teria desistido. Sabe? Caiu a segunda vez, Cíntia, olha, não dá, tá chato, sim, tá ruim. Tá ruim, E a gente desistiria, como acontece com os nossos pacientes, né? Então, vou usar o que aconteceu hoje para a gente falar de um exemplo de perseverança. Nós precisamos fazer mais isso. E até mesmo entender o que eu senti aqui, porque eu também falei, e muitas vezes o que as pessoas pensam, né? O que eu brinquei até com o pé de alface. Equilíbrio emocional não é você ficar um pé de alface que não sente nada. Eu falei agora, eu senti. Só porque ela falou. Perseverança, Cíntia, volta. Vamos lá. Todo mundo torcendo para a Cíntia voltar. É isso. Eu senti raiva, né? Mas a minha raiva foi na medida. E o quanto é importante a gente entender que muito das nossas emoções não necessariamente tem a ver com a gente, né? Às vezes tem o externo, só que a gente tem que saber a medida também, né? Porque talvez se eu sentir uma raiva tão grandiosa, eu vou perder o meu foco, a minha concentração aqui, eu vou perder a minha mão, eu vou perder a minha presença. Sim. E vai cair de novo. Caiu. Acho que tudo isso era um teste, viu, pessoal? Quem está assistindo é para lembrar que a Cíntia ela é perseverante. É o que está acontecendo aqui. É um exemplo. Foi tudo combinado. Eu vou perder a minha presença, né, na live. Então, assim, entender que tem emoções que são difíceis, né? E a gente sente. Raiva, por exemplo, e inveja são duas emoções que as pessoas acham feio sentir. São emoções que a gente não fala muito assim, né? Raiva até um pouquinho mais. Inveja é uma coisa que está muito presente na vida das pessoas e as pessoas têm muita dificuldade de assumir também. E são emoções que nós, humanos, sentimos em algum momento da vida, invariavelmente. Mas até mesmo fugir... Ai, não, porque é feio sentir raiva. Não, né? Não, eu não posso sentir raiva. A gente sente, gente. A gente não pode deixar a raiva dominar. Mas em algum momento, como, por exemplo, essas intercorrências aqui, eu fiquei com raiva. Daniel, muito obrigada. Agradeço demais a sua presença. Foi uma delícia. Foi uma delícia, como sempre. Eu agradeço a presença de vocês também, que são persistentes, perseverantes, né? Eu imagino que algumas pessoas saíram. Eu vejo aqui, os números caíram. Agora, quem ficou aqui, ó, ponto positivo para vocês. É assim que eu gosto de ver. Beijo. Beijo. Tchau.